Você já parou para pensar que o maior altar idólatra pode estar aí dentro de você? Isso mesmo, dentro de você. Não se trata de uma escultura ou de uma estátua, se trata de um coração que decidiu ser seu próprio Deus. E esse foi o caminho que levou Lúcifer à queda. Foi o mesmo caminho que levou Adão e Eva a serem enganados e expulsos do jardim. E é o mesmo caminho que leva muitos homens e mulheres a seguirem pelo caminho de pecado e morte até os dias de hoje. Hoje nós vamos falar dos altares idólatras do eu, quando você decide ser o seu próprio Deus. Esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos que nós estamos fazendo sobre altares idólatras do nosso coração. Porque a idolatria não é algo somente externo, é algo que também é interno. É quando nós colocamos algum ser criado no lugar que deveria ser somente de Deus em nossos corações. E quando isso acontece, nós transformamos o nosso coração em um altar idólatra. Então se inscreve no canal para você ficar por dentro dos próximos vídeos e vamos começar. Deuteronômio 29, 18 ao 19, fala que a idolatria é como uma raiz amarga. E geralmente essa pessoa que permite ser contaminada por essa raiz amarga, uma raiz venenosa, ela tem o seguinte pensamento: eu vou estar em segurança mesmo que eu siga pelos meus próprios caminhos. E essa pessoa permite que uma grande mentira contamine o seu coração, que é achar que pode seguir pelo seu próprio caminho sem depender de Deus. E por consequência, essa pessoa se torna senhor da sua própria vida. Mas precisamos entender que esse tipo de pensamento, ele não se originou na Terra. Ele foi muito antes. É o caminho que Lúcifer levou em sua queda. E apesar de na Bíblia não ter nenhum texto literal falando sobre a queda de Lúcifer, o texto que os teólogos utilizam para a queda de Lúcifer está ali em Isaías 14, do 12 ao 15, que está retratando o rei de Tiro como se fosse um tipo do Lúcifer. E naquele texto fala de um ser que resplandecia à luz do Senhor, que estava no lugar da habitação, mas foi encontrado em impureza, porque em seu coração surgiu o pensamento de que ele poderia subir ao lugar alto, ao lugar onde Deus está assentado, e ser como Deus, ser como o Altíssimo. E essa construção de pensamento de querer ser como Deus não somente fez Lúcifer cair, como ele também usou esse mesmo modo de pensar, enganando Adão e Eva. Em Gênesis 3, a serpente, que é Satanás, chega para Eva, para Adão ali, representando a humanidade, e engana eles, dizendo que se eles comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles poderiam ser como Deus, conhecedores. A essência do convite feito a Adão e Eva pela serpente foi de que eles poderiam ser como deuses, ser como Deus. E essa é a essência da idolatria. É quando um ser criado diz: eu quero ser adorado, eu quero ser o centro, eu quero ser o Senhor, eu quero ter as decisões e o controle nas minhas mãos. E no altar idólatra do eu, o seu próprio coração decide ser o senhor da sua própria vida. É conduzir a sua vida conforme a sua vontade e não a vontade de Deus. É viver sem depender de Deus. É achar que você é suficiente sozinho, que você pode tomar suas próprias decisões, que você é bom o suficiente para isso. E por consequência, você se torna seu próprio ídolo. E toda a idolatria nasce dessa mesma raiz, de orgulho e autossuficiência. E a partir daqui a gente vai falar muito sobre esses dois pontos, porque essencialmente o altar idólatra do eu é um coração orgulhoso e autossuficiente. No dicionário, orgulho se trata de um sentimento de satisfação pelos seus próprios feitos, que pode vir numa conotação positiva, inclusive. Nossa, eu tenho muito orgulho de você. Mas biblicamente vai muito além disso. A essência do coração orgulhoso diz para si mesmo: eu tenho o controle da minha vida. Eu sou suficiente sozinho. Eu tomo as minhas próprias decisões. Eu consigo. Eu faço. Eu sou capaz. Eu não preciso de ninguém. E eu também não preciso de Deus. Eu sou o Senhor da minha vida. E, portanto, eu sou o meu próprio ídolo. Eu sou o meu próprio Deus. É um coração totalmente obstinado, teimoso, que não quer se submeter ao agir de Deus, que não quer se submeter à vontade de Deus, porque ele próprio tem a sua própria vontade, seus próprios sonhos, ele mesmo tem o seu próprio caminho e ele não quer se submeter a nenhum outro caminho senão o seu próprio. Se acha autossuficiente. A autossuficiência
É quando você acha que você consegue fazer tudo sozinho, sem depender de ninguém, nem mesmo de Deus. É como se você conseguisse realizar ou conquistar algo por meio da sua sabedoria, das suas habilidades, da sua capacidade, da sua força. É a força do seu braço que conquista as coisas e não o agir de Deus. Não é a bênção de Deus na sua vida, é você que conquista as suas próprias coisas. E aí você não precisa de Deus. Pra que Deus? Eu sou o meu próprio Deus. Essa é a essência do coração orgulhoso, um coração autossuficiente. E não é à toa que Deus, quando estava separando um povo para si, que é Israel, ele alertou esse povo a não seguir por esse tipo de pensamento. Em Deuteronômio 8, do 17 ao 18, Deus alerta o povo de pensamentos como: a minha capacidade e a minha força juntaram riquezas para si. Todo ser humano precisa de Deus. É Deus que abençoa. É Deus que provê o recurso. É Deus que capacita as suas mãos para o trabalho. Você acorda todos os dias porque Deus decidiu que sim. Você conquista coisas porque Deus te abençoa. E por isso a gente precisa nutrir em nossos corações esse sentimento de dependência e de confiança em Deus, porque é Ele que nos dá tudo. Nós não somos suficientes em nós mesmos. Ele é suficiente para nós. É Ele que nos guarda, que nos livra, que nos abençoa e nos capacita. Na prática, sabe quando você passa numa prova muito difícil? Ou quando você consegue aquela promoção profissional que você tanto queria, que você tanto se esforçou, e aí você bate no peito e fala assim: eu consegui, eu me esforcei e eu fui e fiz. Só que no fundo do seu coração, no seu coração, você não reconhece que não foi pelo seu esforço. Você estudou? Estudou. Você se esforçou? Você aplicou força, energia, tempo? Aplicou. Mas no final das contas, quem fez aquilo acontecer? Não foi você. Foi Deus. Deus te abençoou. Porque a saúde, a força, o tempo, a energia que foi aplicado, o dinheiro investido para conquistar aquela tão sonhada promoção ou a passar numa prova, quem abençoou foi Deus. É Deus que governa e exerce controle sobre a sua vida. Se você passou, glória a Deus. Deus me ajudou. Se você não passou, glória a Deus. Ele sabe de todas as coisas. E não adianta você falar com a sua boca. Você precisa crer com o seu coração. Você precisa de fato crer que foi Deus e não você, e não o seu esforço. Quer ver outro exemplo muito claro que a gente mostra que nós somos idólatras do eu? Sabe aquele planejamento de vida? Não tô dizendo que não possa planejar. É válido e é bíblico você planejar. Mas aí você tem exatamente em quantos anos você vai casar, em quantos anos você vai conseguir a tal promoção, que você vai ter filhos em tal momento da sua vida e você tem todo o controle da sua vida. Mas em momento nenhum você abre mão desse controle para se submeter à vontade de Deus. Em nenhum momento daquele planejamento você nem submete a Deus e nem pergunta a Ele qual a vontade dele para você. Você já pensou que talvez Deus tenha planos diferentes do seu? E que talvez você esteja seguindo o seu próprio planejamento de vida e não o que Deus tinha para você? Só que se você está seguindo o seu próprio planejamento de vida, você é o Senhor da sua vida. Por consequência, você se tornou o seu próprio Deus. Você se tornou o seu próprio ídolo. E é algo tão comum. É tão comum eu conversar com pessoas e perceber que elas têm o controle das suas próprias vidas e não submetem nenhuma das suas decisões a Deus, ou até submetem em oração, mas no final, na tomada da decisão, elas fazem conforme a sua própria vontade e não a de Deus. Outro ponto muito comum, que às vezes a gente passa despercebido a respeito da idolatria do eu. Dizer: não, Senhor. Se Deus é o Senhor da sua vida, como você vai dizer não para alguém que governa, que é Senhor sobre a sua vida, que exerce senhorio, que exerce governo, que é dono da sua vida? Se você, por algum motivo, se ofende em saber que Deus decide, é dono da sua vida, que Ele é Senhor da sua vida, talvez exista alguma raiz de idolatria em seu coração. Se por algum momento você acha que você pode dizer não a Deus, é porque talvez exista outro Senhor na sua vida. Talvez as suas próprias vontades, os seus próprios sonhos, o seu próprio desejo seja o seu Senhor. Você seja o seu Deus.
Porque não existe como você dizer não, Senhor. Se Deus te mandou fazer algo, sim e amém. Se Ele é Deus na sua vida, sua única resposta é a obediência. Se por um acaso você está em desobediência ou você está resistindo, entregar ou seguir por um caminho que Ele te destinou, você está nutrindo em seu coração raiz de idolatria. Isso é muito grave, porque a gente pode até dizer e honrar a Deus com os nossos lábios, mas o nosso coração pode estar muito longe dele. Porque o que essencialmente vai dizer que ele é o seu Deus é o quanto você obedece a ele. Porque o que diz se ele é Senhor na sua vida é o nível da sua obediência, é o nível da sua submissão a ele. E para se submeter é necessário confiar, é necessário ter fé. E por isso é tão importante a gente começar a crescer em dependência, em fé, em confiança e em obediência. E olha que interessante, esse pecado tá de Gênesis a Apocalipse. Eu já falei de Gênesis 3, quando Adão e Eva caíram nesse pecado. Mas agora eu vou falar de Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Olha a construção do pensamento da igreja de Laodiceia. Eu sou rico, eu adquiri riquezas, eu não preciso de nada. Mas aí Deus chega para a igreja de Laodiceia e diz: mas você não percebe quão você é pobre, cego e nu. Você não tem nada. Você acha que você conseguiu alguma coisa? Eu quero te dizer que você não conseguiu nada. Você acha que você não precisa de nada? Eu te digo que você está cego, pobre e nu. E que você precisa de mim para cobrir a sua nudez, para curar a sua cegueira e para ser rico verdadeiramente. O altar idólatra do eu, o orgulho, a autossuficiência, ela penetrou em toda a história da humanidade, desde os primeiros dias até os últimos. E a igreja de Laodiceia é o perfil da igreja. Nós estamos falando da igreja, não estamos falando do mundo. Estamos falando de pessoas que dizem servir a Deus, de pessoas que acham que servem a Deus, mas que nutrem no seu coração de que elas são ricas, elas têm tudo, elas têm todos os recursos, elas têm todas as habilidades, elas têm tudo que precisam, elas não precisam de nada mais. E talvez não precisem nem de Deus. Essa é a essência do coração orgulhoso, essa é a essência do coração autossuficiente que nós precisamos nos arrepender. Não podemos ser como a igreja de Laodiceia. E se somos como a igreja de Laodiceia, nós precisamos comprar ouro refinado do Senhor, colírio para os nossos olhos e vestes limpas, santas. Precisamos nos purificar e nos santificar, entrar no verdadeiro arrependimento, porque não podemos ver a Deus com o coração contaminado por essa raiz venenosa. Não tem como vermos a Deus, acessar o lugar da habitação do Senhor com essa raiz venenosa contaminando os nossos corações. Precisamos aprender a reconhecer o senhorio do Senhor e abandonar os nossos próprios ídolos, inclusive quando nós somos o nosso próprio ídolo. E mais, Provérbios 16:18 diz que o caminho do orgulho leva à destruição e que o caminho do altivo, do soberbo, precede a queda. O único destino do coração orgulhoso é a destruição e a queda. E, infelizmente, por isso nós vemos tantos homens e mulheres que exercem autoridade na igreja caírem, porque permitiram que uma raiz venenosa contaminasse os seus corações. Lúcifer estava no lugar da habitação do Senhor. Não havia pecado, mas ele conseguiu nutrir esse tipo de pensamento no seu coração. Adão e Eva pecaram, nutriram esse mesmo tipo de pensamento no jardim do Éden, o lugar de deleite do Senhor. Você percebe que nós estamos numa condição ainda pior? Se eles, num lugar santo, um lugar puro, caíram nesse lugar, e nós, mas graças a Deus nós temos o Espírito Santo que intercede por nós, que nos convence do nosso pecado. Nós podemos acessar o caminho do arrependimento por meio do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Há salvação para todo coração orgulhoso que deseja se arrepender. E para que a gente entenda o caminho do coração orgulhoso, eu queria me debruçar com vocês no exemplo do rei Uzias. Tá ali em 2 Crônicas 26. Uzias começou o seu reinado bem.
Ele foi um rei que seguia o caminho do Senhor. Mas em determinado momento do seu reinado, quando ele já havia conquistado muito, ele já havia se tornado muito poderoso e muito famoso, ele nutriu o orgulho em seu coração. E sabe essa raiz venenosa que contamina muitos? Pois é, contaminou o seu coração. E ele achou que poderia oferecer incenso no templo do Senhor. Ele achou que não precisava dos levitas, dos sacerdotes. Só que o sacerdote é um tipo de Cristo. Cristo, ele vem como o sumo sacerdote que oferece de uma vez por todas o sacrifício perfeito e nos reconcilia com Deus. Nesse momento, Uzias estava dizendo que ele não precisava seguir a lei do Senhor. Deus deu instruções claras de como ele queria ser adorado. Deus estabeleceu a sua vontade a Israel. Mas Uzias achou que poderia fazer diferente da vontade de Deus. Ele achou que por ele ser poderoso e famoso, ele poderia seguir o seu próprio caminho e achar que estava tudo bem, estava tudo em segurança. Ele achou que ele poderia tomar suas próprias decisões e fazer algo que não fosse a vontade de Deus. Só que nesse momento, Uzias pecou. E aí em 2 Crônicas 26, do 17 ao 19, os sacerdotes se reúnem, vão confrontar o rei e falar que ele não poderia fazer daquela maneira. E enquanto ele estava com o incensário na mão, e o incenso na Bíblia tem o simbolismo da oração. Em Apocalipse vai dizer que o incensário, o incenso significa orações dos santos. Uzias, ele vai se apresentar diante do Senhor. E assim, pare para pensar comigo. Parece algo bom, né? Comparação a todos os outros reis que ofereceram altares idólatras, a ídolos, a Baal e a tantos outros deuses pagãos, Uzias queria oferecer um incenso ao Senhor. Uau, que coração nobre! Só que o problema é a contaminação, porque Uzias quis fazer da sua própria maneira. Ele não fez conforme a vontade de Deus. Ele quis honrar ao Senhor, mas honrar conforme eu quero. Eu decido, eu faço. É conforme a minha vontade, é no meu modo, é no meu tempo. Às vezes até a gente tá servindo a Deus, né? A gente está seguindo uma vida de fidelidade ao Senhor. Mas a gente faz no nosso modo, no nosso tempo, da nossa maneira, conforme a gente quer. E isso é a essência de um coração autossuficiente. De um coração que não se submete à vontade de Deus. E Uzias, naquele momento, foi oferecer o incenso. Mas naquele momento, o Senhor tocou em Uzias. E ele ficou leproso na testa. E olha que interessante. Na testa. Lepra traz não só um sentido ali de uma enfermidade ou do toque de Deus, de um juízo pela ação dele, mas a lepra também traz um significado a respeito da marca do pecado. O pecado é como uma lepra espiritual que nos contamina. E as pessoas que tinham lepra não poderiam estar no templo. E também não poderiam conviver com as outras pessoas, não poderiam estar ali dentro do arraiá, elas precisavam se afastar, ficar separadas, porque elas eram impuras. E Uzias ficou contaminado na testa. Tiago 4,6 fala que Deus se opõe ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. O orgulho, ele é tão grave, ele contamina e nos torna tão impuros como uma lepra espiritual, ao ponto que nós somos resistidos por Deus, porque o orgulho reforça o entendimento de que nós não precisamos de Deus. E pelo fato da gente nutrir isso em nossos corações, é como se fosse uma barreira que tenta ali resistir o agir de Deus em nossa vida. Porque o coração do orgulhoso quer ser Deus na sua própria vida. E a Bíblia afirma que Deus se opõe ao orgulhoso, mas ele concede graça ao humilde. Salmo 138,6 diz algo muito parecido. Diz que Deus olha dos céus para os humildes, mas de longe reconhece o orgulhoso. Em algumas versões fala do arrogante. Mas essencialmente é o mesmo coração. Como Deus vai estar perto de um orgulhoso, se o próprio orgulhoso reforça que ele não precisa de Deus e que ele quer Deus longe? Afinal, o orgulhoso quer ser o Senhor da sua própria vida. Não podemos permitir que esse coração, que essa raiz contaminada persista em nossos corações. Não podemos permitir que o orgulho e a autossuficiência continuem em nossos corações. Precisamos nos arrepender, precisamos de arrependimento. Mas em Isaías 6 fala que no ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Isaías teve uma revelação, ele viu a glória de Deus.
no ano da morte do rei Uzias. O rei que tinha o seu coração cheio de orgulho, que morreu afastado do templo do Senhor e morreu afastado de todos os outros. A Bíblia não traz nenhum relato do arrependimento do rei Uzias, infelizmente. Mas no ano que o rei orgulhoso morre, Isaías vê o Senhor. Quando nós permitimos que o orgulho morra em nossas vidas e nós permitimos sermos purificados. A Bíblia diz: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. A Bíblia também fala que quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Quando nós purificamos os nossos corações, nós podemos ver o Senhor. E Isaías viu o Senhor. E nesse momento de ver a glória, é como acender a luz em uma sala muito suja. Ele percebeu e ele disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios. Ele percebeu o seu pecado, a sua condição pecaminosa. Ele percebeu que não só ele, como todo o seu povo estava em uma condição de pecado. Eles precisavam de purificação. E aí um anjo vem com uma brasa viva do altar e toca nos seus lábios. E ele é purificado. E a sua culpa é removida e ele se torna puro. E então ele começa o seu ministério profético. Isaías é purificado e aquela brasa viva, ela traz a representação do sangue de Jesus que remove toda a nossa culpa e o nosso pecado. O sangue de Jesus é capaz de nos limpar e nos purificar. Peça hoje para que o sangue de Jesus purifique o seu coração, para que o sangue de Jesus limpe o seu coração, para que você possa ver o Senhor, para que você possa desfrutar de intimidade e relacionamento a níveis muito mais profundos com Deus. Remova esses altares de idolatria da sua vida. Não permita que isso persista, que isso continue na sua vida. Permita ser limpo, permita ser purificado de toda essa idolatria por meio do sangue de Jesus. E assim como Tiago 4 fala, Deus dá graça ao humilde. E o antídoto para esse coração orgulhoso, esse altar idólatra do eu, é um coração humilde, é nutrir a humildade na nossa vida. Porque ele concede graça ao coração humilde. Ele concede graça. Graça é favor imerecido. A expressão do coração humilde reconhece que Deus é o seu tudo, que tudo vem dele, que tudo é por ele, para ele e é sobre ele. Nunca é sobre nós. O coração humilde sabe que se ele fez, se aconteceu na sua vida uma conquista, uma realização, um feito, foi Deus que fez por meio dele. O coração humilde reconhece que ele só é um instrumento do agir, da atuação de Deus pela sua vida. Ele é só um instrumento. A pessoa que é humilde depende de Deus para tudo. Ela apresenta todas as suas decisões a Deus. Ela apresenta todos os seus pensamentos, seus sonhos, suas metas, seu caminho ao Senhor. E ela permite que o Senhor conduza a sua vida. Ser humilde não é pensar menos de si. Tem muita gente que acha que humildade é você ficar se menosprezando ou dizendo que você é pouca coisa. Mas humildade não é isso. Porque o humilde sabe que ele é filho de Deus. E como filho de Deus ele tem valor. Porque ele foi comprado pelo sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro é precioso. O humilde sabe do seu valor. Mas o humilde sabe que não é sobre ele. Não é por conta da minha capacidade, da minha habilidade, da minha conquista ou da força do meu braço que eu conquisto as coisas. É o Senhor que faz através de mim. E eu quero finalizar com 2 Coríntios 12, que Paulo traz a chave para que a gente vença esses altares idólatras do eu. E aqui Paulo aprende uma lição valiosa. Ele pede para que Deus tire e remova espinhos na carne dele. A gente não sabe o que se trata, esse espinho na carne. Mas Paulo pede 3 vezes para o Senhor remover esse espinho da carne. E Deus fala para ele: a minha graça é suficiente a você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A graça de Deus é suficiente para nós. O poder dele se aperfeiçoa quando nós somos fracos. Que interessante! Quer dizer que não é quando nós estamos fortes, porque quando nós somos fortes é na nossa força, é na nossa capacidade, parece que é a gente que fez, né? Mas Deus age, o poder age quando nós somos fracos, na nossa fraqueza. E por isso a graça dele é suficiente para nós, porque é o favor dele por nós que é imerecido. E aí Paulo chega na brilhante conclusão.
Portanto, eu me gloriarei ainda mais em minhas fraquezas, para que o poder de Deus repouse em mim. Paulo se alegra com as fraquezas dele, com as limitações dele, com os espinhos na carne dele, porque é quando ele tá fraco que então o poder de Deus repousa nele. E essa é a chave. Porque o coração orgulhoso quer sempre estar no controle das coisas, para que ele diga que foi ele que fez. Mas quando nós reconhecemos a graça de Deus nas nossas vidas, tudo bem se nós não se a gente não souber fazer, se a gente não souber como agir, se a gente não souber qual o próximo passo, porque é a graça de Deus que está atuando e é o poder de Deus que vai repousar em nossa fraqueza e vai agir. E aí a glória será toda dele. Que a glória seja toda dele. A glória precisa ser dele, porque ele é Deus. E nós somos apenas criaturas, nós não somos Deus. Nós não somos deuses da nossa vida. Ele é Deus, ele é Senhor. A ele toda honra, glória, força e poder. A ele toda glória. Para todos sempre. Amém. E é isso, meus amigos. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.